você precisa otimizar as palavras-chave do título ali, do nome, né, da sua postagem e da descrição, né, das informações que você colocar quando você está fazendo um pin, quando você está fazendo uma postagem. Então, você precisa saber quais são as palavras-chave que estão sendo mais pesquisadas dentro do meu nicho, dentro do assunto que eu trabalho, para estrategicamente escolher aquelas palavras que são mais pesquisadas para colocar elas quando eu for fazer a minha postagem. Se você não olhar com estratégia, ou seja, eu vou fazer aqui uma postagem, fazer um pin aqui, com palavras-chave que eu acho, né, da minha cabeça aqui, vou colocar um título, uma descrição de coisas que eu acho que você provavelmente não vai estar usando as melhores palavras-chave para você ser relacionado, para você ser encontrado nas buscas e nas recomendações. Então o ponto principal aqui é justamente você otimizar, eu vou trocar aqui de nome para título, o título, né, do post que você for fazer e as informações de descrição com essas palavras-chave. E aí, como que você encontra, né, essas principais palavras-chave? Você vai usar o Pinterest Trends, né, que é uma ferramenta de tendências do Pinterest. Quando você acessa o Pinterest Trends, você consegue colocar ali uma palavra-chave, um termo, e ele vai te falar a demanda de pesquisas, a demanda de pessoas naquela palavra-chave, naquele termo. E ele vai te sugerir outras palavras-chave relacionadas que talvez estejam com uma demanda maior. Então, eu vou deixar o link embaixo para você acessar o Pinterest Trends, né? Eu vou entrar aqui para dar um exemplo. Então, quando você acessa aqui, ele mostra essa barra de pesquisa, onde você vai colocar a palavra-chave que você quer pesquisar, né? E ele vai te falar os resultados relacionados a essas palavras. E ele também mostra aqui, ó, as principais tendências no Brasil nesse mês. Aí ele mostra ali as palavras-chave mais pesquisadas ao longo dos últimos 30 dias, né? Dentro do Pinterest no Brasil. E aqui embaixo, né? Ele mostra mais ou menos o número de buscas, o número de crescimento que essas palavras tiveram. Então, por exemplo, a palavra fashion, ela teve, ó, tá vendo um gráfico aqui, ó, ela teve uma ascensão muito grande nos últimos 30 dias, 80% de aumento de uma semana para outra, 10.000% de aumento de um mês para o outro, né? E anualmente 9.000% a mais. Aí tem aqui, ó, mood, cor, lugar, comida, frases fortes, mystic dress to impress, é uma palavra em inglês, porém as buscas ele tá pegando do Brasil, tá? E aí aqui ele mostra uma relação de palavras-chave, né? Ó, desenhos aleatórios e lápis fácil, lembrancinhas de casamento criativas, ó, lembrancinhas de casamento criativas também, a aviação deu uma pequena queda aqui, porém ainda tá em alta, né? Então você pega aqui várias palavras que estão em ascensão, são termos que, se tiverem em ascensão, são termos que você deve usar quando você for colocar lá, publicar o seu pin, né? E aí você quer colocar uma palavra-chave aqui, você quer pesquisar um termo do seu nicho, você pode vir aqui e pesquisar. Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou digitar aqui, ó, vaso decorativo, tá? Quando eu coloco vaso decorativo, ele mesmo mostra algumas opções relacionadas a vaso decorativo. Então ele mostrou aqui, ó, vaso de crochê, colar de mesa decorativo, vaso de garrafa, quadro decorativo, vaso de planta, vaso de barro, ou seja, ele pegou tanto a palavra vaso quanto a palavra decorativo e mostrou pra gente aqui opções de termos que estão em alta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vaso, aqui o gráfico do lado, né, ele mostra um gráfico pequenininho, mas ele mostra que esse gráfico, ele tá numa estabilidade. Vaso de garrafa, ó, quadro decorativo também, tá numa estabilidade boa de busca. Então você consegue, ó, vaso de barro, ele tá tendo uma pequena ascensão aqui, ó, ele tava estabilizado e agora ele tá tendo um pequeno crescimento. Então quando você entra, eu vou entrar aqui, por exemplo, em quadro decorativo, ele vai mostrar pra gente como que tá a relação do quadro decorativo, vê que ele tá bem estabilizado ao longo do tempo, né, tá numa média ali boa, e ele vai mostrar aqui outras palavras-chave relacionadas, ó, quadros decorativos, composição de quadros, quadros de sala, ó, quadro de sala também tem alta, imagens para quadros decorativos, quadros minimalistas, esse aqui tá com uma pequena queda, tá vendo? Ó, quadro minimalista tava em alta e agora, recentemente, ele teve uma pequena queda. Vou clicar aqui, ó. Aí ele mostra aqui pra gente, a barra azul é quadro decorativo, né? E a barra verde é quadro minimalista. Você vê que quadro minimalista nos últimos meses, ó, ele teve uma queda, né? De menos pessoas, tem menos demanda de pessoas buscando por essa palavra. E aí, além disso, ele também mostra pra gente, ó, o perfil de pessoas que buscam por esse termo. Então aqui, ó, pra quadro decorativo, né? A faixa etária que mais está pesquisando é a faixa etária que vai de 18 a 24 e de 25 a 34. Então a gente pode falar que é de 18 a 34 anos. Pra quadro minimalista também, né? A gente pode pegar aqui, ó, 21% nessa primeira faixa etária, até aqui 35 a 44 também tem bastante pessoas buscando por quadro minimalista. Aqui ao lado a gente também vê o gênero, né? Então, ó, feminino, 80% das pessoas são público feminino e 14% é público masculino. Então você consegue ver aqui também essa questão do sexo das pessoas que estão pesquisando por essas palavras-chave. E aqui embaixo ele mostra os pins mais populares, né? As postagens mais populares relacionadas a esse tema. Ou seja, basta você entrar aqui no Pinterest Trends, colocar as palavras-chave que você queira ser encontrado pelas pessoas relacionadas ao seu produto, relacionadas ao seu nicho, e ele vai te dar sugestões de outras palavras alternativas, outras palavras relacionadas que estão em alta. Aí você analisa se as palavras estão com gráfico crescente, se estão com gráfico decrescente, qual que é o perfil de público que mais busca aquela palavra, é o perfil de público que você quer alcançar, e aí se tudo isso estiver alinhado, você vai colocar essas palavras-chave quando você for fazer uma postagem, né, no título, na descrição dos seus posts, beleza?